irmãos e irmãs de caminhada, que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre. E dando continuidade ao projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade CEPAC de Lusiânia, o tema que me foi proposto refletirmos juntos é expiações terrenas. Tem como referência as perguntas 983 a 989 de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Desde já recomendo a leitura integral das perguntas e respostas. Aqui lançaremos sementes sobre esse tema, sementes de luz. E está no capítulo que tem o título Penas e Gozos Futuros. E Allan Kardec inaugura então com a pergunta 983, que diz o seguinte: o espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? E os benfeitores amigos respondem: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto, ou seja, desencarnado, que ele nada tem mais a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes. E a resposta ainda se prolonga, mas ao final os espíritos dizem: todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Aqui vamos exemplificar com a história que está no livro Céu e Inferno. A história, então, do menino Marcel, o menino do número 4. Do quarto 4. Havia então um hospital de uma cidade do interior em que um menino de 8 a 10 anos de vida que vivia internado numa situação muito difícil. O seu estado de saúde era deplorável. Ele se contorcia todo por conta de uma deformidade congênita. Ele nasceu assim. O corpo era uma chaga só, sofria terríveis sofrimentos. Pertencia a uma família israelita de parcos recursos, muito pobre, que praticamente não o visitava no hospital. A moléstia dessa criança já durava mais de 4 anos. E a criança demonstrava uma inteligência notável, demonstrava doçura, paciência e resignação. O médico, então, que assistia à criança, tinha o coração cheio de compaixão. Então, quando o médico tinha um tempo livre, conversava com a criança, lia histórias para o menino, gostava de conversar com ele. E mais uma vez, o médico se impressionava com a resignação e a inteligência do menino. Doutor, me dê mais um remédio para a dor. E aí o médico diz: para quê? Eu já te ministrei o suficiente. Se eu te der mais, isso pode prejudicar a sua saúde. E o menino então responde: é que eu sofro tanto que isso dificulta, doutor, até que eu ore a Deus. E eu não quero incomodar os outros enfermos que estão do meu lado. Por isso, quando o senhor me dá esse remédio e eu consigo dormir, eu não incomodo os outros enfermos que estão aqui comigo. Então, quanta elevação de sentimentos dessa criança.
e se pergunta então como Deus permite que isso aconteça. Outra coisa, de onde vieram essas ideias inatas? Certamente não vieram do círculo da sua família de origem, que praticamente o abandonara no hospital. Como Deus então condena uma criança a uma vida tão miserável e dolorosa? Se admitíssemos então que a alma fosse criada junto com o corpo, isso seria negar a bondade de Deus. Por outro lado, quando admitimos a anterioridade da causa, isto é, a pluralidade das existências corporais e a pré-existência da alma, todos os pilares de justiça, bondade e amor de Deus se sustentam. O Espírito, então, manifestou, está lá no livro Céu e Inferno, na Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863. Em pequena síntese, o Espírito declarou que tinha a intenção de que a sua voz alcançasse o coração de todos que necessitavam ter contato com aquela mensagem. Diz então ele: as agonias da terra preparam as alegrias do céu. O sofrimento proporciona coragem e resignação. Aqui nós devemos também fazer um parênteses e dizer que o bem sofrer assim proporciona o crescimento, o progresso, a evolução. Não tanto o sofrimento em si, mas o bem sofrer, a verdadeira e autêntica resignação é que deve ser levada em consideração. Muitos sofrem, mas quantos sofrem mal? Quantos estão mergulhados em lamentações, queixas, lamúrias? Esses sentimentos afastam a criatura dos sentimentos de entrega, de confiança a Deus e da sua resignação perante as provas e expiações do mundo. E o espírito Marcel, como foi mencionado, o menino do número 4, da ala 4 ou do leito 4 daquele hospital, ele manifesta: todo sofrimento tem uma causa justa. Marcel relata que foi em uma outra existência belo, grande, rico, invejado, mas ele também foi frívolo e orgulhoso. Ele disse: reneguei a Deus, prejudiquei o próximo, expiei cruelmente, tanto primeiro no mundo espiritual quanto depois na terra. Então, para relatar essa história que está no livro Céu e Inferno, que está aí no título das expiações terrenas, é para relatar que existem situações que aos olhos do mundo material elas seriam injustas, mas não há nenhum injustiçado se consideramos que Deus é amor, bondade e misericórdia infinitas. Com os pilares da reencarnação, pluralidade de existências, anterioridade da causa, tudo isso fica muito mais claro e evidente para compreendermos. Aqui cabe um pequeno recorte sobre os conceitos de prova e expiação. Expiação é a consequência de uma falta, de um equívoco. Vamos trazer alguns exemplos da vida prática. A gente come um alimento deteriorado, não se atentou para as qualidades do alimento e nós teremos como consequência expiar a falta de escolher mal o alimento e nós vamos passar mal.
Agora, a prova ela não tem a ver com uma falta anteriormente cometida. Por exemplo, o aluno é submetido a uma prova de matemática na escola, não foi porque ele cometeu uma falta anterior, mas porque todos os alunos são submetidos a testes, né? Então ele não está sendo punido, é uma oportunidade de testar se aprendemos algo. Uma frase célebre de Allan Kardec, que está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é com o título Bem-aventurados os aflitos, é: a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, não. Essa é apenas aqui para trazer aos senhores uma diferença conceitual entre prova e expiação. Mas a nossa postura enquanto criatura, a nossa postura enquanto filhos de Deus deve ser sempre a mesma. Porque se nós somos contemplados com a bênção do esquecimento e não sabemos se o que fazemos se a dificuldade enfrentada é uma prova ou uma expiação, a nossa postura deve ser a de: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Me fortaleça, me encoraje para as provas e expiações da vida. Se nós temos então, como eu disse, a bênção do esquecimento, não importa sabermos identificar se estamos passando por uma expiação ou provas. De toda sorte, de qualquer forma, a resposta deve ser sempre a mesma: coragem, fé, resignação. E enquanto estivermos aqui encarnados, é preciso que possamos fazer todo o bem que pudermos. É a resposta à pergunta 642 de O Livro dos Espíritos. Não fazer o bem, podendo fazê-lo, não fazendo todo o bem que está disponível a que façamos, isso já é o mal. Isso já nos traz consequências. Então, a mensagem de hoje busca fazermos com que nos reflitamos. Estamos nós aproveitando a todas as oportunidades para aprender e amar, trabalhar, estudar, servir, que possamos aproveitar a todas as oportunidades da vida. A pergunta 987 traz daquele ser que, sem fazer o mal, nada faz além disso. E a resposta está dizendo que o espírito fica numa situação de estacionário, ele perde a oportunidade. É preciso, como eu disse na referência à pergunta 642, fazer todo o bem que pudermos. A 988 também nos mostra que muitas vezes a calma que alguma pessoa aparenta nas circunstâncias da vida, ela é apenas aparente, porque na nossa consciência estão gravadas as leis de Deus, que possamos então entrar em contato conosco mesmos, perquirir a consciência e nos indagar: estamos fazendo todo o bem que pudermos? As consequências estão na lei de causa e efeito. São inúmeras as expiações terrenas que possamos aproveitar, sim, esse é o convite. Aproveitar as oportunidades de estarmos aqui encarnados, com consciência de dever cumprido, com resignação, coragem e entrega, porque a confiança é de que o nosso Pai maior é amor, bondade e misericórdia infinitas. Que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre, que assim seja.